jovens da Igreja Batista Palavra Viva em Santo Antônio de Jesus. Estamos com Ricardo Robortella, ele que é líder do Clamor pelas Nações e vai bater um papo agora com a gente, o Papo de Levita. Primeira vez em Santo Antônio de Jesus? Primeira vez aqui, na Bahia não tanto, já vim várias vezes a Bahia, né? Já interior, capital, várias vezes. No início de julho nós participamos da Marcha para Jesus, dia 2 de julho em Salvador. Tinha milhares e milhares de pessoas ali fora da Barra, né? Vários outros grupos estavam ali. Então, assim, na verdade eu sou meio baiano já. Tá certo. Tanto que eu já vim aqui na Bahia, específico, mais em Salvador, mas tenho estado agora no interior de algumas cidades. Como você iniciou o seu ministério, né? a sua vida na presença de Jesus Cristo? Bem, na verdade, eu sempre fui envolvido com... Eu não sou de lar evangélico, mas há 20 e poucos anos atrás eu estava assim, eu estava na faculdade, aí eu me converti e convertendo, comecei a me envolver com missões, envolver com trabalho assim, fora do Brasil. Eu tenho vários trabalhos fora do Brasil, temos missionários, e é mais ou menos há 12 anos atrás, me envolvi mais com a música. Eu sempre fui músico, minha mãe é concertista, pianista formada, eu sempre fui envolvido com música, piano, violão, então eu sempre fui envolvido com a música. Mas eu nunca profissionalmente assim, imaginei que eu fosse entrar como eu entrei há 12 anos atrás, né? Foi na verdade fruto de um avivamento que aconteceu em Belo Horizonte, tanta adoração e tal. E eu tinha um chamado missionário, fomos gravar um CD, não sei, Quem Se Importa Um. E a primeira coisa que rompeu foi em 2002, aí foi uma explosão de adoração e de lá pra cá não paramos mais, né? Viajando no Brasil, mais de 30 nações já viajamos e estamos aí para o crescimento do reino de Deus. Qual a igreja que você lembrou? Eu sou membro da Igreja Batista Central de Belo Horizonte. Você é natural de Belo Horizonte? É uma longa história. Eu sou mineiro, mas eu fui criado no Rio de Janeiro. Eu sou praticamente carioca, fui para lá com 10 dias e depois, na minha adolescência, meu pai faleceu, nós voltamos para Minas. Então eu estou no meio do caminho entre Minas e Rio. E agora também baiano. Agora baiano, então é muito Santo Antoniense, né? É muito diferente. É muito diferente, carioca é parecido com baiano. Né? Como nasceu o Clamor pelas Nações? O Clamor nasceu exatamente nesse processo que o Senhor me chamou para largar tudo e trabalhar para Ele, né? Até dei o testemunho ontem. E no meio de tudo isso, eu comecei a me envolver com a música e com missões. Porque o Clamor, o que é o Clamor? O Clamor é um trabalho que a gente trabalha o discipulado, o treinamento de jovens. Nós temos escolas em Belo Horizonte, escolas de treinamento, e também desenvolvemos a música, a parte da adoração na vida de cada um. Então nós cremos que a adoração é fruto de uma vida íntima com o Senhor e que o resultado de tudo isso, a prática de tudo isso, é você pegar toda a sua intimidade com Deus e derramar pelas nações da terra. Né? Qual a participação da família no seu ministério? Total, né? Eu tenho 4 filhos. Na verdade, 4 filhos. 4 foi hoje em dia uma raridade, né? Na verdade eu tenho 2 filhos maiores e a minha esposa engravidou, assim, nasceu tem pouco tempo. Nós temos um casal de gêmeos, era para ser o terceiro, né? Era para ser, a gente esperando uma menininha e veio 2. Aí tem um casal, a Isabela e o Matheus. Então nós somos 4, mais a minha esposa envolvida no ministério. Agora, um ministério um pouco diferente, né? Um ministério mais envolvido com casa e tal, por causa das crianças. Mas a gente sempre foi envolvido com missões. Eu tenho trabalho no Haiti, tenho trabalho em Moçambique. É a visão? É um trabalho bem missionário. No Brasil, um trabalho de treinamento, né? E edificação da igreja, através do avivamento, através da música. E fora do Brasil, um trabalho social, um trabalho missionário. Um novo CD aí, não é isso? Exatamente. Vamos estar gravando um novo CD na Igreja Batista da Lagoinha. Nós somos muito ligados com a Lagoinha há muitos anos, né? Eu tenho a participação da Nívia, do Fernandinho. Estamos esperando aí uma confirmação de uma outra terceira pessoa que está participando com a gente na quarta-feira, dia 3 de agosto. Então está muito próximo. Então nós estamos em estúdio, correndo, ensaiando, está uma loucura. Agora falando a respeito do crescimento da igreja no Brasil, qual a sua ótica a respeito disso? Olha, eu compartilho os mesmos
estava ouvindo aqui o pastor Fernando falar, né? Compartilho da mesma opinião que ele. Eu acho importante a igreja crescer, acho importante a igreja ter a visão da prosperidade, da bênção, mas é importante a igreja também entender que crescimento sem cruz é uma coisa muito, muito perigosa, porque a igreja incha e ao mesmo tempo ela não tem a essência do caráter de Cristo. Então eu creio que é a melhor das opiniões. Por quê? Porque o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A gente fala de um dia, Jesus olhou para o indivíduo e disse, olha, o que adianta você ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Mesma coisa, o que adianta a igreja ganhar o mundo todo e ela não ter a essência de Cristo? Né? Não que você ser grande, crescer, seja um problema para Deus. Mas o grande problema para Deus é quando a igreja é grande, mas ela não tem fundamentos. Não tem, né? Então eu estava ouvindo o pastor Fernando dizendo assim, exatamente aquilo que eu creio. Né? Nós somos chamados para trabalhar os fundamentos da igreja, né? Trabalhar onde a igreja foi chamada, colocar nos lugares certos, as coisas certas, na sã doutrina. E daí para frente o crescimento pertence a Cristo. Ricardo, a gente percebe que tem um crescimento da igreja, mas também cresce a perseguição contra ela. O Brasil não tem perseguição ainda. Não tem. Na verdade, a PL, que alguns Sim. pastores fazem manifestações Sim. em frente ao Congresso, seria... É o início, né? É o início. Né? Perseguição nós não temos. Perseguição, se quiser vir comigo para Cuba, você vai ver o que é perseguição. Né? Então, assim, na verdade, a igreja brasileira está muito ainda adormecida para o que seria isso. Eu acho que essa questão da PL, eu me envolvi até muito pessoalmente com isso. Quase fui visitar em Brasília, mas eu conheço pessoas, amigos meus que estiveram lá. E assim, isso é somente um dedo daquilo que o mundo ditou. Né? Agora, uma perseguição para valer é outra coisa. Por exemplo, em Cuba, até alguns anos atrás, você carregar a Bíblia na rua, você era preso. Isso é uma perseguição. Né? Eu creio que o Brasil está vivendo hoje, assim, Deus começou a deixar algumas coisas para a igreja acordar, sabe? Mas nós não temos ainda perseguição. Né? Perseguição é quando dentro da igreja existem membros do governo que vigiam a pregação, vigiam os membros. Isso acontece. Né? É assim. Então, eu estou acostumado a pregar assim. No meio do púlpito, o guarda se levantar e na minha direção. Eu estou acostumado a isso. Então, falar comigo que o Brasil tem perseguição, o Brasil não tem. Na verdade, o Brasil está sendo ameaçado. Veja o Brasil como uma ameaça. É um susto só para se preparar melhor a igreja? A igreja tem tudo. A igreja gosta de toda a liberdade. Se quiser hoje no meio da rua falar de Jesus, você fala. Em Cuba, eu falo Cuba, mas alguns outros países também, vários outros países são muito piores. Né? Cuba, que eu tenho um trabalho. Então, desenvolvendo um trabalho junto com a igreja. Né? Mas a igreja brasileira, ela não sabe a liberdade que ela tem. Para a gente encerrar o nosso Papo de Levita, falar do congresso que você está participando. Sim. O Congresso de Homens. É o primeiro congresso, a primeira vez, Ricardo Robortella aqui em Santo Antônio de Jesus, no interior da Bahia, e participando. Maravilhoso, assim, uma das coisas principais, e olha que eu não sou de lisonjear ninguém, eu não sou mesmo, mas uma das coisas que eu percebo é o ambiente espiritual, tá? É assim, a atmosfera espiritual, a liberdade no espírito, os fundamentos. Então, assim, a gente vai chegando e a primeira impressão que a gente tem é no mundo espiritual, discernimento espiritual. Né? Então, eu posso dizer aqui que a igreja está vivendo um tempo maravilhoso. Essa igreja tem sã doutrina, palavra certa. Ainda ouvindo o pastor, o apóstolo falar, ainda confirmou aquilo que ontem mesmo eu havia percebido, a liberdade no espírito, a fome das pessoas. Há uma fome muito grande para as pessoas serem tocadas por Deus. E hoje existe uma religiosidade enrustida em muitas igrejas, muito. Eu rodo praticamente todas as igrejas, todas as capitais, interior do Brasil inteiro. Então, assim, é muito raro você ver igrejas livres como a gente está vendo aqui. Eu falo assim, diante de Deus, existem, claro, muitas, mas não é uma coisa generalizada. Por quê? Há uma religiosidade enrustida. O que é isso? Falamos que somos livres, mas não somos. Falamos que damos liberdade ao Espírito, mas não damos. Entende?
nós temos um discurso que muitas vezes é diferente da prática, né? Então eu creio que assim, quando eu encontro isso, eu fico, glória a Deus, não porque a gente está defendendo uma bandeira do meu ministério, não é nada disso, mas a bandeira do reino de Deus, a bandeira da liberdade do Espírito, a verdadeira adoração, que é isso que toca a vida das pessoas, isso que transforma as pessoas. Para ministrar fica melhor? Completamente, não tem dificuldade alguma, né? Na verdade a gente ministra até mesmo quando o ambiente é fechado, a gente bate assim, no mundo espiritual para romper, para que haja algo diferenciado, né? A gente acredita nisso, porque o avivamento não é uma exceção na Bíblia. O avivamento é, eu posso dizer, o avivamento é a base de tudo que aconteceu em Atos, né? Atos capítulo 2 é um grande avivamento, né? Estavam todos em um só lugar quando de repente veio o Espírito Santo, sacudiu, cada um começou a falar em outras línguas, cada pessoa começou a ser interpretada e conseguir entender, né? E veio uma grande conversão em massa, né? Quando Pedro se levantou ali, declarando aquela multidão, isso é um avivamento, né? Então a minha pergunta é, se a igreja começou assim, será que ela vai terminar diferente? A igreja ela começou assim, ela começou cheia do Espírito Santo, eles depositavam tudo aos pés dos apóstolos, eles eram um só coração, né? Houve grande multidão de pessoas que convertiam, poder, milagre, a sombra de Pedro e Paulo curavam as pessoas. A minha pergunta, será que Jesus está voltando? Sem dúvida, todos podem perceber isso. Será que Jesus vai voltar para uma igreja menos poderosa do que foi no início? Eu não consigo ver assim, eu vejo ao contrário. Eu creio que Jesus vai voltar para uma igreja com muito mais força do que ele começou. Porque se você pode perceber que a iniquidade hoje é 100 vezes pior, infinitamente pior do que era naquela época, né? Então eu acredito que da mesma forma onde superamundou o pecado, vai superamundar a graça de Deus. Então eu estou esperando uma igreja, e os fundamentos são esses que a gente tem pregado, uma igreja que vai receber Jesus com muito mais poder, com muito mais avivamento. É isso que a gente trabalha. E para isso acontecer, tem que haver liberdade no Espírito. Ricardo Robortella, encerrando aqui o quadro Papo do Levita, 24 de julho de 2011, no Congresso de Homens da Igreja Batista Palavra Viva. Queremos agradecer a sua participação. Papo do Levita com Ricardo Robortella.